Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou André Luiz, sou um aluno do terceiro ano do ensino médio, assim como o meu colega aqui, Bruno Gil. E estamos aqui para mais uma edição do Dynamicast, né? Isso aí, Bruno? Isso mesmo, André, é um prazer ter você aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Gil por aqui, aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Dinâmico, Unidade Matriz. E é isso aí, André, tô preparado para mais essa edição. Eu espero que você aí de casa também esteja. André, muito bem-vindo à nossa bancada do Dynamicast. Espero que a sua passagem por aqui seja muito gratificante para você, que seja muito leve, né? E, pessoal, hoje o nosso episódio está sensacional, tá ou não tá, André? Tá, inclusive eu agradeço o convite, porque eu acho realmente uma iniciativa bem diferente do colégio. Eu acho legal ter esse tipo de interação entre os alunos, né? Ainda mais porque é um podcast de alunos para alunos. E com esses convidados tão importantes aqui. Mas é isso, eu agradeço o convite. Vamos lá então, pessoal. Os vestibulandos enfrentam diversos desafios e dificuldades ao se prepararem aí para os exames, né, de ingresso em grandes universidades aí pelo país. A pressão emocional e psicológica é intensa e muitas vezes gera ansiedade e estresse. A carga horária de estudos é extensa também e muitas vezes nós sacrificamos o lazer pelo o descanso. Por isso a importância de um ensino de boa qualidade, docentes gabaritados e um sistema muito forte. Um sistema de ensino muito forte, né? Com isso, o tema do segundo episódio da segunda temporada do Dynamicast é Transformando Desafios em Vitórias. Como conquistar a tão sonhada aprovação no vestibular. Inclusive, para isso, hoje a gente trouxe dois convidados muito ilustres, né? Não só pro Dinâmico, como no geral, sendo o Massa e a Gi, que a gente vai começar por ela, né? Primeiras damas sempre. Graduada em odonto pela USP, mestre e doutora na farmácia da USP e Hudson Alpha dos Estados Unidos, professora de cirurgia e implante odontológico na UFIO, a ex-aluna doutora Giovana, tudo bom? Prazer. Olá, pessoal, bom dia. Muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Prazer é nosso, Giovana. Obrigado pela presença. É muito legal ter você por aqui pra gente ter mais experiências, né, pessoal? Eu acho que a gente falando disso é algo muito importante, né? E pra completar nossa bancada e nos encher de conhecimento com o seu know-how incrível, um dos nossos coordenadores da unidade do cursinho, professor Massa. Muito obrigado pela presença, meu querido. Muito obrigado a vocês também. É um prazer imensurável fazer parte de uma bancada de gente tão jovem, tão promissora, tão progressista, né, que só vem agregar conosco. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser enriquecido de muito conhecimento, muita informação e muita cultura. Obrigado, Bruno. Obrigado, André. Obrigado, doutora Giovana. Muito obrigada. Mas então, vamos começar pela Gi, né? A gente sabe que você já estudou aqui no Dinâmico cerca de uns 2 anos, né? Como que foi isso? Olha, pessoal, voltar aqui é como voltar para minha antiga casa, né? Eu estudei aqui no colégio desde os 2 aninhos de idade e fui direto até o colegial. Caramba! Nossa. Então, eu nunca saí do colégio, eu e quase que todos os alunos da minha turma. Nós formamos realmente uma família, era como se fôssemos todos irmãos. E a gente teve assim uma trajetória bem gostosa. Aqui é um colégio que eu volto, eu me sinto em casa, porque parece que eu tô voltando, né, pra minha família. E eu estudei aqui desde os 2 anos, fui até o colegial, e do colegial eu já passei pro vestibular de odontologia aqui na FOB USP, em Bauru. Sensacional, gente. Não, que história, né? E isso mostra, Gil, o quanto o dinâmico é diferenciado, né? Então, muitas pessoas que entram no berçário só saem né, quando terminam o ensino médio ou ainda continuam pro nosso cursinho, né? Porque agora nós temos uma unidade de cursinho, já que o Colégio Dinâmico vai do berçário até o ensino médio e também o cursinho simplesmente completo. Durante todo o tempo que eu estudei aqui, eu fiz os cursos regulares, além disso a gente tinha as outras atividades, né? As atividades extracurriculares, e quando chegou na época do colegial,
tinha as monitorias, as coisas que me auxiliavam para o cursinho. Na minha época, quando eu estudei, ainda não tinha cursinho, mas a gente tinha as monitorias, né, que nos preparavam mais para o vestibular. E durante esse tempo que você estudou aqui, principalmente mais para o ensino médio, né? Você já tinha uma noção de que você queria partir para odontologia? Desde o fundamental, eu sabia que eu queria prestar um vestibular para a área da saúde. Então, eu queria ou prestar medicina ou odontologia. Então, durante os anos do colegial, além de estudar no período da manhã, né, que era o meu horário que eu estudava aqui, à tarde eu ficava aqui fazendo monitoria, fazendo aula de redação, fazendo outras coisas, me preparando para o vestibular de medicina, especificamente. E no terceiro ano do colegial, eu prestei os vestibulares e para medicina eu consegui lista de espera e para odontologia eu já passei direto. Então eu falei, vamos embora. Não quis ficar estudando mais, fazer mais cursinho, outras coisas. Eu falei, não, vou começar o odonto. Jornada incrível, Gi. Não é, André? Acho que é uma coisa. Eu acho que eu né? tava com 17 anos quando passei no vestibular. Uau! Eu entrei na FOB, tava com 17. Aí eu fiz o aniversário, já tava lá, com 18. Caramba, não. E a gente passa na pele isso, né, André? Então acho que é algo que é muito recorrente entre nós, né, estudantes hoje. Por isso, esse ano a gente finaliza, né, o ensino médio, né, e a gente parte para a vida universitária, né, e são inúmeros desafios, dúvidas, novas vitórias, novas conquistas, né, e para isso o Dinâmico conta com profissionais incríveis, né, e experts nessa área, né, então, que é o caso do nosso coordenador do cursinho, professor Massa, que também já foi coordenador do conceituado curso Polied de São Paulo, gente, isso é incrível. Conte um pouquinho mais sobre você, Massa, pra gente, por favor. Obrigado, Bruno. Bom, eu na verdade tenho uma pequena história na minha vida e como a doutora Giovana disse, eu acho que começar do começo, talvez seja uma redundância, mas é o melhor caminho, né, doutora Giovana? Com certeza. Eu comecei, na verdade, eu sou engenheiro de formação, né? Eu sou bacharelado e licenciado em física, né? E também sou mestre em metodologia da educação no ensino superior, porque eu fui professor universitário. Mas, como eu disse, né, como citou a doutora Giovana, eu comecei como plantonista no cursinho. E naquela época, eu não vou citar o ano aqui, né, gente? Faz mais de 4 décadas que eu era, assim, eu não vou dizer que foi um sucesso meu, porque eu acho que foi uma possibilidade de aproveitar a oportunidade. E aí a história foi se sucedendo, eu passei por vários cursinhos em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, né? E eu sei muito o que a doutora Giovana deve ter enfrentado para chegar no caminho que ela chegou, porque até hoje a gente sabe que a odontologia Bauru, a FOB Bauru, é uma das melhores faculdades de odontologia, inclusive da América Latina, e acompanha muito esse espaço. Exatamente. É a melhor curso de odontologia do mundo. Por que não? Não sei o ranking deste ano, mas... Por que não, né, dizermos que é um pandomínio, né? Esse termo esteve muito em moda, né, Bruno? Então, retomando, né, eu acho que eu tive muita, assim, felicidade, porque eu queria trabalhar com isso, além de precisar, né? E aí fui seguindo minha jornada tal, e a experiência foi me mostrando os caminhos certos, né? Muitas pedras também, né? Pra galgar e descer, subir. A vida é assim, né, a gente sempre encontra, né? Sempre, não tem como. E o que nos motiva. Exatamente. Exato. Se não tem desafio, fica chato. Exato, acho que não tem nem graça, né? Eu sempre digo um provérbio que eu acho que talvez para os vestibulandos venha a calhar de uma forma muito importante. É impressionante e lamentável, mas muito reconhecimento, aquele provérbio que diz assim, que quem não conhece o amargo sabor da derrota nunca vai reconhecer o doce sabor da vitória. Uau. Né? E eu passei por muitas amarguras, né? E hoje eu estou aqui. Então,
terminando a minha fala, né, eu acho que eu galguei todas as posições. Comecei como plantonista, fui monitor também na faculdade, aí comecei a dar aula no ensino médio, aí fui para titularidade, fui para um grande cursinho em São Paulo também, depois eu vim para o interior, e também Bruno, André, doutora Giovana, eu passei por outras partes administrativas, pedagógicas, que é o que me motivaciona muito a lidar com os jovens vestibulandos. Sim. Eu tenho em mente uma atitude que é muito importante para todos os vestibulandos que possam estar nos ouvindo, inclusive até para os pais. A estratégia é de superação. Supere-se. Você não precisa ser melhor do que ninguém, porque se você se superar e buscar essa superação, você vai chegar lá. Então é isso, Bruno. Perfeito, maravilhoso, né, gente? Não, depois de uma conversa dessa, eu não sei como é que eu continuo esse episódio. Jesus. Maravilhoso. Eu gostaria de querer perguntar pro Massa também, né? Que a gente sabe que a Gi já tinha essa vontade na época do ensino médio. Você também sempre teve essa convicção? Porque muitos alunos, principalmente na parte do ensino médio, né, no último ano, ficam meio confusos com o que exatamente eles vão seguir, o rumo que eles vão tomar, porque é um ano bem decisivo, né? Você sempre teve essa convicção mais certeira? Ótimo. André, eu sempre tive sim, porque na verdade uma história remota, né? Porque eu fiz engenharia civil, né? Inclusive até hoje meu currículo diz que não interessa para ninguém, né, numa situação dessa, mas até hoje eu faço algumas consultorias para os amigos, principalmente dentro da minha especialidade na engenharia, que é cálculo estrutural e resistência dos materiais. E como começou a história, inclusive eu acho que vem a calhar essa pergunta, que é importante que o aluno, quando vai para o ensino médio, vai avançando no ensino médio, vai para o cursinho, ele tenha em mente, né, como disse a doutora Giovana, ela queria ser profissional da área da saúde, né? Então hoje é um exemplo magno, né, de assumir uma cadeira de professor de docente numa FOB USP Bauru, né, concursada, efetiva. E eu também sempre tive essa ideia a partir dos 7 anos de idade. Eu estava no primeiro ano, na minha época, fala baixo, viu, Bruno? Mas era grupo e depois ginásio, viu, gente? Eu ia com bicicleta acompanhar uma empreiteira que estava construindo uma ponte de concreto. Na época era ponte de madeira nas rodovias e estradas vicinais. Aí começaram a construir essa ponte de concreto, fiquei maravilhado com aquela ferragem, aquela armação, e um engenheiro da empresa se encantou comigo e começou a me levar para as obras em loco. Eu falei, é por aqui que eu vou seguir. E por um acaso do destino, sem presunção, eu sempre gostava de fazer umas continhas, né? Minha mãe separava a caixinha de palito de fósforo usado e ficava me ensinando como fazer. É como se fosse, na nossa ascendência, um mini soroban, que é aquelas bolinhas que você joga para lá, joga para cá. E aí o cálculo, né, a ciência foi me posicionando e acabei gostando. Por isso eu sabia que era isso que eu queria. Muito bom. Bom, com certeza, esses pontos, né, que o Massa conta pra gente, pessoal, eles fazem muito sentido, né? E também a importância, né, professor, dos profissionais gabaritados, né, para acompanhar a gente nesse processo que é do ensino médio e na aprovação do vestibular. A gente sabe como isso é importante. E hoje, além das aulas, nós aqui do No Dinâmico temos também o acompanhamento no contraturno, né, do plantão de dúvidas, do reforço. De quando você fez o ensino médio, já existia isso? Interessante comentar seria o quanto o Dinâmico foi fundamental nesse processo para o sucesso que você tem hoje. Pessoal, olha, na minha época parece tanto tempo, mas já faz mesmo, né? Desde que eu me formei na graduação já se passaram 10 anos. Olha como o tempo voa. Então, durante o colegial nós tínhamos, eu não sei se é assim ainda, a gente tinha um ritmo de provas semanais. Então a gente tinha prova toda segunda, quinta e sexta, se não me engano. Então a gente tinha um ritmo de estudo bacana em casa, tinha que estudar a semana inteira praticamente. E no contraturno a gente tinha as monitorias, mas eram as monitorias para os alunos que não tivessem ido bem nas provas. Então era como se fosse um reforço. Entendi. Mas eu e o meu querido amigo Vinícius Silva, que também é um professor hoje em dia, formado em Química pela Unesp, aqui em Bauru, eu e ele, a gente tinha vontade de passar no vestibular. Então a gente começou lá na nossa turma, a gente quer passar no vestibular e vamos estudar.
E a gente ficava aqui o dia inteiro. As tias da escola conhecem a gente, decora salteado. A gente não saía daqui. Então a gente estudava de manhã, almoçava aqui no colégio, ficava à tarde fazendo monitoria de química, matemática, física, biologia, que eu amava. E as aulas de redação, que eu acho que me ajudaram muito. Isso é uma coisa assim, dica para quem quer ser um bom profissional hoje em dia, saber escrever, saber fazer um bom texto, um texto de qualidade. Eu vejo muito isso essencial. muito com os meus alunos hoje em dia. Às vezes respostas curtas, coisas pequenas, não sabe escrever, não sabe se fazer entender. E toda essa bagagem que a gente tem aqui no colégio é fundamental para uma carreira de sucesso. Então, com certeza, essas monitorias extras que eu fazia, as aulas de redação, aula de inglês, né, que a gente também fazia extra, ajudaram com certeza a passar no vestibular. E manter esse ritmo de estudo. Eu acho que isso é fundamental, porque quem quer passar num grande vestibular sabe que é uma concorrência muito grande. Então a gente tem que estar preparado. Outra coisa que eu acho que foi fundamental, os simulados. Então a gente tinha simulado todo fim de semana, se eu não me engano. Então era todo sábado ou a cada 15 dias. E a gente tem que ter esse tempo de cadeira, saber ficar sentadinho. Exato, a gente tem que ter durante esse time, tantas horas concentrado, porque a cabeça viaja, né? A gente de repente, nossa, deixa eu voltar pra cá. Então a gente tem que ter esse treino. É igual prestar uma maratona. Quem vai correr uma maratona tem que ter fôlego para correr aquele tempo todo. O vestibular é a mesma coisa. Você tem que estar preparado para aquele exame que é cansativo, conseguir ficar sentado, saber a hora que você toma água, que você come um chocolate, para dar uma energia. Então acho que todo esse treino é fundamental. E o Dinâmico me proporcionou tudo isso. Com certeza. É muito legal saber da história, né, gente? De uma ex-aluna, inclusive, né, que traz um sentimento legal pra gente, né? A gente fica mais motivado, né, André? Demais. Nessa área sua da educação, tem alguma coisa que te remete, assim, daquela época que você pensa, pô, gostaria de ser, de repente, como um professor que foi muito importante pra você na hora de ensinar, na didática? Eu acho que nós somos aquilo que nós aprendemos. Então a gente tem uma bagagem muito grande. Então durante todos esses anos que eu estudei aqui no colégio, eu aprendi com professores que são muito humanos, né? Não sei se é o mesmo corpo docente que ainda está aqui, mas eram professores que eu posso dizer carinhosos, né? Que tem um jeito de ensinar, mas é um jeito muito humano. E eu gosto de levar isso hoje em dia com os meus alunos. Como vocês já falaram, eu fiz a graduação, depois da graduação fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, e hoje em dia eu tenho a oportunidade de ser docente. Então eu gosto de ensinar para os alunos com essa humanidade que eu aprendi com os meus professores, sabe? Nunca me colocar num pedestal acima de todo mundo, mas ter esse contato mais próximo com os alunos. E eu acho que eu aprendi muito isso aqui no Dinâmico, a ter esse contato. Eu penso que eu me remeto à família, né? Parece que são uma coisa muito familiar. Com certeza. Professores carinhosos que ensinam com cuidado, com atenção. Quando a gente vai mal numa prova, não é aquela coisa, você foi muito ruim na prova. Não, a gente sentava, conversava, o que está acontecendo? O que você não entendeu? Então eu acho que isso ficou muito enraizado em mim. E que eu gosto de passar para os meus alunos hoje em dia. Isso é muito legal, porque a gente aprende, né? A gente erra, mas a gente aprende. Exato. Né? Então é algo que é natural, né, do ser humano. E os professores acabam sempre sendo aquele espelho pra gente, né? Muitas vezes. Né? Mas sabemos aí que as universidades públicas são mega concorridas, né? A gente não tem dúvida disso. Nós que somos hoje estudantes, a gente sente isso, a gente vê a relação candidato-vaga, a gente vê diversas informações, a gente fala, nossa, e agora? Será que eu passo? Né? E a gente fica, né, naquela ansiedade. Mas dessa forma é louvável a aprovação, né, diretamente do ensino médio nesses cursos. E a gente, né, até parabeniza a Gi por isso, a gente acha que é algo louvável, né? Acho que é o que o roteiro diz, né? Mas a gente queria saber a receita do bolo, se é que você daí de casa me entende. Do cursinho Dinâmico Poliedro para conseguir tantas aprovações. E tudo isso, gente, vocês conferem lá no Instagram da página do cursinho do Colégio Dinâmico. Oi, Bruno. Olha, a receita do bolo, eu acho que a doutora Giovana já passou. Inclusive, uma receita muito importante que ela acabou de citar é saber escrever.
né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu ia falar lá atrás, mas acabei preocupado com isso, o tempo, é exatamente o tempo, né? Então, o saber escrever no tempo certo, administrar. E o cursinho dinâmico, o colégio dinâmico de uma forma una, né? Eu acho que se preocupa muito com esse lado, junto com o que também a doutora Giovana falou do aspecto família, porque o equilíbrio, a harmonia, a paz e a segurança, que é o que o vestibulando mais precisa para chegar principalmente numa universidade e, acima de tudo, numa universidade pública, que são realmente ou estão cada vez mais concorridas. E acredito eu, que eu não quero ser exaltador, mas a dificuldade ela vai se manter. Eu não quero dizer aqui que ela vai aumentar, né? Mas eu seria muito hipócrita se eu dissesse que vai diminuir. Então, qual que é a receita do bolo, como você citou? A receita do bolo é procurar escolas que ofereçam esse tipo de conduta, que vocês, pais, alunos futuros, tenham essa certeza de estar conseguindo e, acima de tudo, confiar na escola. Hoje existe uma dificuldade muito grande de as pessoas que rodeiam os estudantes e os vestibulandos não conseguirem ter a tranquilidade e a certeza dessa confiança. Então, a gente vê que os grandes profissionais do presente e do futuro foram grandes estudantes focados, muito atentos a tudo aquilo que é capaz dele realizar. Sem dúvida. Então, porque o prazer momentâneo de não estar numa sala de aula, de ir ao shopping, de tomar um sorvete quando tem que estudar, é muito fácil, tranquilo, prazeroso, mas depois do bônus vem o ônus. E aquele bom estudante, depois do ônus, obtém com certeza um enorme bônus. Então, foco, garra, disciplina e prestar muita atenção ao que a escola impõe, ao que o professor fala e ao que os colegas nobres fazem. Porque é muito comum, Bruno, André, a doutora Giovana já citou isso, que é uma docente hoje, né? Existem alunos que conseguem ouvir e acreditar no que a gente fala. E eu peço para quem está assistindo a essa conversa nossa, que realmente tentem acreditar naquilo que ele sabe que é bom. Esse é o caminho. Perfeito, gente, eu não sei, eu juro que eu tento continuar o episódio, mas não consigo, André, você consegue? Eu sinceramente não consigo, porque olha, depois de uma conversa dessa, gente, de verdade, eu acho que o que o professor Márcio e a doutora Giovana sempre, estão aí pontuando pra gente é muito importante, né? Então todas essas dicas, principalmente pra você daí de casa, pra você aí, nosso aluno, estudante, do ensino médio, é muito importante seguir todas essas dicas, pessoal, então por favor sigam, muito importante. Gostaria de saber a opinião dos dois, já que os dois estão nessa área da educação. Falando de hoje em dia, considerando depois o que teve da pandemia, vocês acham que teve um impacto muito grande nos alunos? Talvez, não só na parte da atenção, claro, mas também alguns alunos tenham ficado um pouco mais perdidos ou tenham sentido que perderam um ano grande da vida deles? Claro. Eu percebo até com os meus pacientes hoje em dia que eu acredito essa questão psicológica ficou muito mais aflorada. Então todo mundo tem muito mais medo, muito mais nervosismo e ansiedade pelo futuro. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, se a gente vai estar na pandemia, se não vai estar, e se vai acontecer de novo tudo o que a gente teve. Então eu acho que a gente tem que, nessa preparação para o vestibular, ter muita paciência, muita calma. É o que o professor Massa falou, a gente tem que estar amparado tem que ter um apoio psicológico, na época do vestibular, tanto da nossa família, os nossos pais, avós, tios e o colégio.
porque todo mundo fica muito nervoso, muito ansioso. Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu não vou? E às vezes a gente se cobra demais e cria muita expectativa nessa aprovação do vestibular. Às vezes a aprovação não vai vir direto do terceiro colegial, mas vai vir depois de um ano de cursinho, quando você está mais calmo, com menos cobrança, já sabe de algumas coisas, já sabe de algumas coisas. Então acho que manter a paciência, respirar fundo, né, e se concentrar no seu objetivo é fundamental para a gente conseguir atingir uma meta, né, que a gente se impõe. Eu não sei se o Bruno compartilha dessa experiência, mas eu particularmente estudei em muitos colégios, já de diversas cidades, e o Dinâmico foi um dos colégios que mais me passou essa acessibilidade dos alunos com os professores, sabe? É um colégio que ele dá bastante abertura de fala, ele, como o professor Massa falou, ele deixa confortável esse ambiente dos alunos, porque é muito importante, é um ano muito complicado. E eu acho que isso que é fundamental, a gente ter esse contato próximo, mostrar para o professor a insegurança que você tem. Nossa, professor, acho que eu não vou passar no vestibular. Por quê? Exato. Porque eu não sei matemática. Nossa, mas você sabe quantas outras matérias bem. Exato, tipo, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Exato. E muitas pessoas têm essa imagem do estudo como aquela coisa maçante, que você tem que ficar sentado lendo. E algo que eu vejo muito, principalmente no cursinho também, né? São várias atividades extracurriculares que você vê que, primeiro, você não pensaria que ajudaria no ensino. Tem sessões de conversa sobre livros, que é algo que eu acho muito interessante. São formas diferentes de ensinar, né? Uma das coisas que vocês perguntaram pro professor, como que ele descobriu que queria ir para a área de exatas? Eu fiquei pensando, mas deixa eu contar a minha. Nós tínhamos os laboratórios e eu dissecava lula aqui, quando eu estava no ensino médio ou no fundamental, não lembro. A gente tinha as aulas de laboratório, os professores de biologia e de química, a gente fazia as reações químicas, eram coisas básicas. Mas aquilo me instigou de uma maneira que eu falei, gente, eu quero fazer isso. Aí eu fiquei vendo, nossa, eu quero ir para a área da saúde, eu quero cortar uma coisa, quero suturar uma coisa. E hoje em dia é o que eu faço, né? Eu sou da área da cirurgia e implanto odontia. Então eu lembro disso, eu dissecava a lula e eu ficava como monitora, eu vinha os colegas, ai, deixa eu te ensinar como dissecar uma lula. Então isso era demais, né? Com o laboratório me deixou super com vontade de aprender mais de biologia, mais sobre química e da área da saúde que eu gostei. E são experiências, né, pessoal? Então, nós temos aqui o itinerário, né? Aqui no Dinâmico nós temos o itinerário de laboratório que amigos meus, inclusive fazem e dizem que é incrível, né? Hoje em dia eu descobri que agora tem laboratório de robótica. Sim, né? também temos. Esse não tinha na minha época. Se não tivesse, com certeza, acho que vários colegas meus que hoje em dia são engenheiros e têm outras formações iam adorar. Com certeza. Professor Márcio, se quiser comentar pra gente também um pouquinho sobre essa questão também, fique à vontade, por favor. Ok. Então, falar mais um pouquinho aqui, né, gente? Eu acho que a nossa conversa está sendo muito salutar aqui, principalmente os pontos de vista que a doutora Giovana está explanando. Eu acho que perfeito, viu, doutora? Porque ela estava me fazendo lembrar de uma coisa, né? Você citando aí do emocional, do cuidado. Nós fazemos ao longo do ano, geralmente de março para abril, uma palestra aos pais, preparando-os para que eles saibam quem é um vestibulando e qual é a forma de conviver com ele. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Eu sempre faço questão de realçar que eu sou pai de 3 filhos que já foram vestibulandos e hoje estão na carreira profissional. Uau. Mas talvez o santo de casa foi forçado a fazer milagre. Gente, né? Na boa metáfora, tá? Santo no bom sentido, claro. No bom sentido. E deu muito certo, né? E eu vejo que os 3 têm um equilíbrio, até mesmo a índole, a conduta, a personalidade da doutora Giovana, no sentido calmo de falar. Vocês viram que eu já sou mais agitado, né? Mas a gente prepara, então, os pais para receber os vestibulandos de forma complacente, de forma tranquila, de forma assentada. E no final do ano, eu não vou me estender muito, mas só para todo mundo ter uma ideia, no final do ano nós fazemos a palestra aos pais responsáveis como fechamento. Por quê?
Porque eu acho muito importante que os vestibulandos eles sintam confortados. Então, eu vejo, né, vocês, por exemplo, vocês citaram no começo como sendo jovens concluintes de ensino médio, vocês já são vitoriosos por estarem aqui conseguindo, trabalhando exatamente esse projeto maravilhoso. Isso tem um diferencial enorme para quando vocês entrarem na carreira profissional. Exatamente. E aí, eu acho que, assim, essa preocupação, essa atenção que os jovens vestibulandos, principalmente os jovens vestibulandos têm, pela cobrança subjetiva dele próprio, acima de tudo, em ter que entrar. Né? Sim. Então, eu lembro até hoje, eu estava em São Paulo, num teatro, né, porque lá nós tínhamos muitos alunos, antes da pandemia, dando uma palestra de final de jornada. Né? Eu estava dizendo lá assim, olha, não fale para o seu filho ou para a sua filha quando vai prestar uma prova, olha, né, boa sorte. Não se fala isso. O vestibulando ele não depende de sorte, ele depende do conhecimento que ele já está levando. Outra coisa, olha, né, cuidado, não fique nervoso como você fica no simulado, você já vai ficar nervoso. Né? E tem aqueles casos, né, gente, que ficam mais assim acirrados, que tem muitos pais ou mães, ou colegas, irmãos mais velhos, que falam assim, olha, eu entrei com 1 ano de cursinho, eu entrei direto do médio. Cada caso é um caso. A doutora Giovana estava falando da pandemia, né? Os jovens do pós-pandemia, que ainda hoje nós temos reflexos da pandemia. Sim, com certeza. Os jovens em casa, por trás, né? Aliás, pela frente de uma tela, eles não conviveram, o que a doutora Giovana falou lá no começo, que é o que o dinâmico poliedro, entre aspas, prega muito. Simulado tem que ser na escola. Sim. Geralmente tem de cadeira. Exato. Aprender a ficar sentadinho, fazendo prova. Sim, a gente às vezes chega até a falar para muito aluno que usa tablet, que não usa com caneta, que não é para usar. Porque para o vestibular chegar a ser feito de forma digital plenamente vai levar muito tempo. Sim. Então aquela pessoa que até alivia a tensão escrevendo numa folha de papel, uma redação, né, um rascunho, fazendo cálculos, no tablet ele tem que controlar a força. Né? Então exato. Tudo isso a gente mostra. Né? E acima de tudo sobre essas falas dos pais quando o aluno vai pro vestibular. Né? Tem pai então que diz assim, poxa, né, se você não entrar esse ano que vem você vai ter que trabalhar. Né? Ou então aquele caso mais complicado, eu não sei porque você está prestando esse curso naquela faculdade, você não nasceu para isso. Sim. Isso é um absurdo. Isso desestimula, né? Nossa, sim, é uma derrota já para o candidato antes dele começar a prova. Com certeza. Né? E ainda completando os treinos das provas, né? Como ela disse, a doutora Giovana disse de fazer, ou vocês mesmos disseram também, de fazer o pós-aula. O pós-aula é muito importante. Então, a gente costuma dizer que é o conjunto da obra que faz o vestibular. Com certeza. Eu considero 3 pilares para concluir a minha fala. Né? O dia do vestibular não é o conhecimento. O dia do vestibular, na minha maneira de pensar, são feitos de 3 pilares. Equilíbrio emocional, saúde psicológica, mental e fisiológica e conhecimento. Então, se nós englobarmos, né, equilíbrio emocional, saúde e conhecimento, na verdade, o tanto que a gente vai estudar refere-se a 1/3 do que você precisa ter no dia. Gente, bem atento ao asterisco aqui. Não é 1/3 de conhecimento do todo, não é isso. Sim. Tá? Mas, pasmem, se for em termos de conhecimento, por exemplo, no dinâmico nós temos algo em torno de 200 dias de aula. Né? Então, e eu acho que a conta muito simples. Nós somos no dinâmico muito analíticos, por isso que a gente aprova sem falsa demagogia. Né? Sim, com certeza. A doutora Giovana pode até, né, dar uma reforçada. Vocês têm aulas geralmente em torno de 5 horas por dia. Sim, exato. Independente de itinerários, aulas à tarde, provas. Se vocês computarem 200 dias por baixo, 5 horas, as provas mais robustas e arrojadas, Enem dia 1, Enem dia 2, Unesp primeira fase,
o VEST, primeira fase, o Unicamp com 72 questões, significa que ao longo do ano vocês agregam conhecimentos correspondentes a 200 provas de primeira fase. Uau! Analiticamente é isso. Sem né? dúvida. Então, É verdade. eu não digo que se vocês fossem perfeitos, né, sem nenhum tipo de aresta, você gabaritaria a prova. Mas vamos questionar um pouco e fazer valer o que a doutora Giovana falou, do sentido família, do sentido tranquilidade. Por que será que a gente estuda o correspondente a 200 dias de prova de primeira fase, né? E quando a gente vai lá, a gente acaba tendo muita dificuldade em conseguir fazer a necessidade ou da nota de corte ou acima da nota de corte? Com certeza vocês irão concordar comigo que o emocional e a saúde, elas estão englobadas. Né, doutora Giovana? Com certeza. E você falando da família me fez lembrar da minha época de vestibular. Hoje eu tô aqui, ó, lembrando de tudo. Como era importante o apoio dos meus pais, da minha irmã. Durante os estudos para o vestibular, né, eu prestava vestibular desde o primeiro ano, como treineira. Então eu prestava no primeiro, no segundo, no terceiro ano. O meu ritmo de estudo, eu estudava de manhã, à tarde fazia as monitorias, chegava em casa, jantava, tomava um banho e voltava a estudar. Então no terceiro ano eu ia estudando até pegando sono. Fim de semana, claro, eu aproveitava um pouquinho, mas todo momento que eu tivesse, eu não tinha um livro de cabeceira, eu tinha uma apostila de cabeceira. Então eu ficava fazendo exercício. Cada dia era um. Cada dia era uma coisa diferente. E no dia do vestibular, a minha família prestava vestibular junto comigo. Porque na noite anterior, minha mãe não deixava eu relar no caderno, hoje você vai descansar, você vai estar com a mente limpa. No dia da prova, meu pai já se preparava, via as rotas da cidade para me levar a prestar a prova, porque no dia do vestibular tem muito trânsito. Eu sempre prestava a prova aqui na IT. Então era um trânsito intenso para chegar. Então ele já via a rota para eu não ficar preocupada com o horário. Minha mãe se preocupava com a refeição. Então ela já fazia, eu lembro que eu comia tipo uma massa para dar energia e não ficar com muito sono. Uma salada, preparava os lanchinhos para, olha, aqui é um chocolate, tal hora para você ter aquela energia. Garrafinha d'água. Minha irmã trazia tipo, e essa caneta é um lápis especial para você ter sorte, sabe? Para você ir bem. Então era assim, esse apoio me deixava muito tranquila. E faz a diferença, fazer a né, prova. Gina? E você sente aquele respaldo, né? Tá tudo bem. E tipo assim, filha, tá tudo bem, vai lá prestar prova. É que você não tá sozinha, né? Exato. Independente do resultado. E isso que o professor falou também, essa cobrança. Se eu não passar, o que vai acontecer? Não passou. Depois você presta outra. Exato. Então assim, né, eu lembro que no terceiro ano eu prestei 9 vestibulares. Uau. Então, assim, eu estava mais do que preparada. A equipe do Dinâmico, nós fomos juntos para Maringá. E nós somos, acho que 5 alunos. Nossa. A gente queria prestar a prova lá em Maringá. E os pais ficaram, mas será que a gente vai? Será que a gente não vai? O Dinâmico mandou uma coordenadora com a gente na época. Agora, acho que era a coordenadora Adriana, não me lembro. Ela foi junto com a gente, ficar lá 3 dias de prova, acompanhando, nos dando aquele suporte emocional e estrutural ali na área. E é muito assim, sabe? O colégio é muito família. E eles dão essa tranquilidade pra gente. Não passou? Tudo bem, vamos ver o que você pode melhorar pro próximo. Exato. Então, acho que uma dica aí pro pessoal que está estudando é isso. Estude, faça a sua parte de estudar e a família, esse respaldo psicológico que nos ajuda muito. Que conversa, hein, gente? Bom, com isso nós encerramos então o nosso segundo episódio da segunda temporada do melhor podcast estudantil, o Dynamicast, galera. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado, André, pela participação. Professor Massa, Giovana, obrigado sempre pela presença. Foi uma conversa que eu acho que enriqueceu muito pra gente, né? Pra nós, principalmente, né, Dé, que somos estudantes do ensino médio. Então acho que enriquece muito essa experiência, né? Muito obrigado de verdade. Obrigada a vocês, pessoal, pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui de volta e poder ajudar um pouquinho vocês nessa época tão importante da vida. Todo pouquinho que vocês falam já ajuda. Com certeza. Muito boa sorte para vocês aí nas provas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bem, eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, ratificar, reforçar a oportunidade. É um prazer estar numa bancada com tanta tecnologia, mas acima da tecnologia, as pessoas que compõem a bancada, o pessoal do staff, né, que
não aparece, viu, gente? Mas tá Mas tá sempre por trás, eu sempre ressalto que o Renato tá aqui do lado. Conhecer a doutora Giovana foi um prazer enorme e apesar dela estar hoje top, né? Em termos de vestibulandês, acredito eu que a parábola dela não tem um vértice, é um platô ali, né? Certo, gente? E eu assim gostaria, inclusive como membro, né, parte do colégio e do curso dinâmico, me colocar à disposição, né, ressaltando, exaltando que, né, todas as pessoas, inclusive que quiserem alguma informação, né, mesmo no pré-universidade, que, né, eu sei que as universidades, como a odontologia também faz lá, né, a feira de curso e tal, feira, né, profissional, vocês precisando. O ano passado eu me senti muito honrado em vir aqui dar uma palestra para os terceiros anos, né? Então eu já sou muito da casa, viu, gente? Tá bom? Tô muito feliz. Professor Massa, uma última questão aí que Fique ficou. à vontade. Eu gostaria realmente de só complementar. Dá tempo ainda de se inscrever no cursinho Poliedro e prestar vestibular em dezembro? Sim, aliás, uma excelente pergunta. Pessoal que não é fraco não, viu, gente? Olha, né? Mas olha, dá sim, viu, Bruno, André, né? A doutora Giovana que está presente aqui também. O Renato que está no bastidor, já que você falou dele, né? É o Big Boss. Né? É o Big Boss. Mas dá sim, viu, gente? Ô Bruno, dá por quê, né? Porque a gente acredita piamente que um vestibulando que quer prestar vestibular no final do ano, ele não está a zero até aqui. Ele veio sequer fazendo, né, um colégio, fazendo uma escola técnica, né, estudando aqui também no ensino médio, né, como a doutora Giovana disse, o que ela deu muitas dicas, viu, gente? Pra gente vai pegando jeito. Entender, sentir a emoção daquele dia. Sim. Ver as outras pessoas, chegar no horário certo, saber os documentos que você tem que levar. Exatamente. Que roupa que eu vou usar no dia para ser confortável, levar uma jaquetinha porque a sala é fria, gelada. É treino. Doutora Giovana, eu acho que você já foi docente de cursinho também, né? Mas só completando, Bruno, então, todos os estudantes vestibulandos que têm intenção de prestar um vestibular vieram estudando até aqui, né? E agora, frequentando um cursinho, principalmente no Poliedro, no Dinâmico, Colégio Ensino Médio, que nós temos uma similaridade em sistema de ensino de material, o que o estudante que vier, né, vier a frequentar o cursinho vai ter como VIP? Ele vai, na verdade, fazer um up, né, de aprimorar o que ele viu no primeiro semestre, tendo como pré-requisito, né, e engajando o que vai mais cair agora, que é visto no segundo semestre. Então sempre é momento, né, de fazer e conseguir alguma coisa. Então dá sim, quem estiver pensando, né, quiser fazer um cursinho, né, quiser reforçar, pensa bem e siga em frente. Teria telefone para contato, professor? O senhor teria um telefone do contato do cursinho? Tem sim. Pode ligar para, né, o telefone, inclusive do curso dinâmico Poliedro, né? E tem o e-mail também, que é o curso, né, dinâmico bauru @poliedro.com.br. Eu posso passar inclusive o contato, né, do WhatsApp também. Se vocês puderem, eu quero, né, na verdade, passar assim com precisão. Olha, nós temos, né, tem um direto que é o 32082818, que é o 014, né? Sim. E tem também o 14 99745-9303, que é o WhatsApp também, né? E também a linha do telefone. Agora, quem quiser visitar a gente também, o trabalho dessa moçada toda, né, pode entrar também no colégio-dinâmico-bauru.com.br, né? E vocês podem, inclusive, mandar um alô pra gente por ali.
E tem um Instagram também que vocês podem, né, dar Sim. uma anunciada aí. Com também, certeza. tá bom? Pra quem não sabe aí, pessoal, é @Colégio Dinâmico _Bauru, tá bom? Sigam lá, gente. Pessoal, eu acho que foi uma conversa muito necessária, né? Com a gente certeza. acaba se estendendo um pouquinho, né, André? Mas acho que é algo muito necessário, gente, de verdade. É sempre um prazer ter vocês aqui. Professor Massa, doutora Giovana, muito obrigado, viu? E com isso a gente encerra, pessoal. Muito obrigado, André. Obrigado pela presença, Obrigado meu querido. Bruno, que é isso. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Dynamicast. Eu conto com todos vocês. Obrigado pela audiência e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Ah.